Lá no início, quando eu comecei a regredir de abdução, era terrível, porque as pessoas tinham um trauma desesperador, gritavam, tá? Brasileiro chorava das lágrimas descerem, americano gritava muito, argentino gritava e chorava, que era um horror. Hoje em dia não tem mais nada disso. Quando começaram, mudou, começaram a ver os seres com tudo que já tem na mídia, que eu acho que tem essa influência, ou a consciência mudou. As pessoas começaram a se ver cercadas de seres, por exemplo, e diziam para mim assim, não, eles são feios, mas não tenho medo não. Eles estão me fazendo exames, mas eles têm que fazer mesmo. Acabou aquele medo, aquele terror que tinham antes, tá? E depois, terceira etapa, os abduzidos começam a se ver como parte da equipe dos ETs. Começa a se ver com a roupa do ET, começa a se ver participando, começa a ver ajudando os seres, seja lá de quem for, como se fosse família. O abduzido, quando você hipnotiza, quando ele recorda, primeiro que não é uma história que vem assim enorme, que ele saia contando. Não, aquilo vem fracionado, tá? Com dificuldade, pedacinho por pedacinho do capítulo. A minha pergunta é que ele já está hipnotizado por alguém antes, seja por extraterrestre, porque os extraterrestres hipnotizam da amnésia, tá? Então, se ele já está hipnotizado, quem me garante que aquilo que ele está recordando não foi colocado lá? Quais, então, seriam as suas principais linhas de pesquisa e estudo? Só para a gente fazer uma... Já falei consciência. Tá, consciência. Tá? E como entra a consciência, e eu sempre fui curiosa para saber o que passava no cérebro das pessoas depois de um contato ou de um médico fazendo uma operação, qualquer coisa assim. Uhum. E aí é que eu vou conhecer num congresso no Rio de Janeiro, tá? O Dr. Norman Don, da Universidade de Illinois, em Chicago, tá? Em que ele vai apresentar um trabalho em que ele mostrava o maquinário que ele tinha no laboratório dele, mas que ele estava sem sujeitos para pesquisa. Eu disse, os sujeitos eu tenho, ele tem as máquinas. Uhum. E aí fui tentar conversar com ele, e aí foi que a gente começa a ver, mas ainda não tínhamos o aparelho que a gente vai medir depois. A gente começa a conversar, a trocar experiências de contato, de estudo, de tudo isso. E, finalmente, tinha um congresso fechado, que pouca gente sabe, durante muitos anos, chamado Council Grove, na Universidade de Illinois, em Chicago. Universidade de Illinois, não é Chicago. E a Universidade de Illinois é Chicago. Council Grove era em Kansas, desculpa, eu falei errado. Tinha esse congresso fechado, que você só entrava com um convite, que você não podia dar para ninguém um convite daquilo. O Dr. Norma, que trabalhava comigo, era amigo do Dr. Elmer Green, que era o organizador do congresso, então eu passei a entrar nesse congresso. Era um congresso fechado para todos os pesquisadores novos que estavam entrando nas novas linhas alternativas, seja psicólogos, médicos, o que fosse, terem um espaço para trocarem experiências sem repórter, sem nada, tá? E eu passo aí nesse congresso. E é nesse congresso que eu vou ver um pesquisador mostrar uma máquina com eletroencefalograma que ele tinha conseguido detectar um espírito entrando e saindo numa pessoa através dessa máquina. Então a gente vai procurar conhecer aquele eletroencefalograma portátil, tá? E é quando a gente vai começar a botar eletrodos no Brasil. Pouca gente sabe, eu botei eletrodo na cabeça de 100 brasileiros, de 4 grupos, né? Sempre quando você me perguntou qual a linha, estudo da consciência, né? Então, para comparar pessoas que tomaram o Santo Daime, curadores de corte, tipo que recebiam o Dr. Fritz, né? E tudo isso por quê? Porque o Dr. Norman não queria saber de abdução nem de abduzido, ele não acreditava, tá? Então, para que eu conseguisse botar eletrodo na cabeça dos contatados e abduzidos, eu tive que fazer essas outras pesquisas com ele, tá? Porque ele queria saber, era a influência da mente na matéria. Por isso os curadores, tipo o Dr. Fritz, que realmente cortavam a matéria, né? Então a gente vai... Abduzidos são os últimos. São médiuns, curadores, ayahuasca e abduzidos, tá? Esses trabalhos, 2 deles estão publicados já nos Estados Unidos, tá?
E isso me deu uma gama maior de conhecimento sobre a energia no cérebro das pessoas, o efeito que faz e aonde. Tá? Então isso também me ajudou no estudo da abdução, porque eu vou descobrir que os abduzidos faziam uma frequência no cérebro, nos frontais, que os outros não faziam. Nem que você quisesse que os outros fizessem, não faziam. O local onde o estímulo era maior era diferente. Aqui nos frontais era dos contatados, nas têmporas era mais os médios, com exceção dos curadores tipo Fritz, que acendia o cérebro inteiro, mas numa frequência baixinha, assim, numa microvolt bem baixinho. E ayahuasca no hospital, que tem a ver com a miração, com ver coisa, com tudo isso. Isso nessa pesquisa nossa lá atrás. Agora nós vamos tentar fazer outras pesquisas para ver atualmente como é que ficou e qual a diferença. Muito bem. E qual foi? Quais resultados que vocês chegaram nesses Eu falei que os abduzidos tinham uma frequência diferente, um estímulo nos frontais. Sim, mas qual a conclusão que isso traz de entendimento? Que ajuda a abrir a consciência, porque os frontais é justamente o comando do cérebro. Uhum. Tá? Então, e dentro das pesquisas, já com medições psicológicas, a primeira pesquisa que foi feita pelo Dr. Léo Sprinkle, na Universidade de Wyoming, deu que os abduzidos que tinham, os contatados que tinham encontro com seres, tá, eram praticamente esquizoides, fechados, não falavam coisa, tanto que o David Jacobs chamava de vida secreta, porque todo mundo se fechava, ninguém tinha coragem de compartilhar. Hoje em dia todo mundo compartilha, porque já não tem medo nem receio, todo mundo fala e troca, mas naquela época não. Na segunda pesquisa, que vai ser feita pelo Dr. John Mack, esses contatados e abduzidos são mais líderes, já saíram daquela fase esquizoide, já tem mais coisa de comando. E uma última pesquisa que vai ser feita aqui no Brasil, em São Paulo, já vai dar justamente essa coisa de muito mais liderança. Logo, essa ativação nos frontais foi ajudando a fazer essa mudança de personalidade nas pessoas. Nesse caso, essa mudança nessa estrutura cerebral cognitiva, você acha que é um efeito do processo de abdução? É um efeito do trauma que a pessoa vive ali? Ou de um enfrentamento de uma realidade que ela nunca imaginou? Ou você acha que é algum tipo de alteração proposital que é feita sobre algum tipo de exposição que acontece nesse processo? Deixa eu te explicar. Eu não posso garantir pelo seguinte. Só teve um caso no Brasil que nós poderíamos ter saber que estava acontecendo pós-abdução. Uhum. Porque, de modo geral, quando a gente mede, a gente não mediu antes da abdução. Claro. Uhum. Então, não sabemos se a pessoa já nasceu com aquilo ou não. Não posso garantir. Tá? Então, o único caso, teve uma briga na ufologia e não foi possível fazer essa medição, que foi um caso que eu tinha medido antes a pessoa, não por causa de abdução, mas por causa de efeitos paranormais. Então, eu sabia que ele não fazia essa frequência. Tá? Depois ele vai ter toda uma história de que vai acontecer fenômenos com ele, de que ele foi levado, que foi abduzido e vai ser medido outra vez. Então esse era o único caso, mas quando ele foi medido outra vez, já não foi com o mesmo equipamento, nem com o Dr. Norma, foi com outra pessoa, eu não considero... não dá para cruzar? Não dá para cruzar dado, entendeu? Então a gente não pode afirmar isso. Tá. Foram 4 anos de análise, porque tinha essa discussão no laboratório. Os outros, dentro do laboratório, não acreditavam que aquilo podia ser possível. Né? Até que um dia um disse assim, quem sabe que essa gente nasceu assim, não é? Porque nós não temos a medida anterior. Né? Então não podemos confirmar. Tá, no caso de abduzido... Agora, para mim, pelo estudo meu e pela minha própria experiência, eu acho que é posterior. Talvez tenha feito um efeito de estímulo energético, talvez que ocorra durante o fenômeno. Essa é a minha sensação. Não posso garantir, não é pesquisa, mas é a sensação de muitos anos convivendo com isso. Eu refiz em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Mas como a gente refez com outro grupo, pessoal mais novo agora, e como o equipamento foi um equipamento pequeno, que a gente não tinha um eletroencefalograma grande, deu muito ruído, então a gente ainda não publicou o resultado.
De qualquer maneira, eu notei já diferenças nesses abduzidos mais recentes, de outra geração, vamos dizer assim. Né? Eu já notei diferenças, como o fenômeno vem mudando, o próprio fenômeno, independente da medição. Como que era antes e agora? Antes tinha um padrão. Tá? Eu gostava de fazer abdução, porque aquilo tinha um padrão certinho, um padrão até que foi definido no Congresso do MIT. Tá? E aquele padrão era muito físico. Você via, era uma memória física. Você podia perceber até o padrão. Depois de muito tempo, a pessoa podia até não falar o que estava vendo, que você no corpo, você dava para perceber o que estava acontecendo. Tinha um princípio, de onde a pessoa era levada, ia para dentro da nave. Dentro dessa nave passava por exames específicos, tá? Depois desses exames, às vezes tinha um ser maior que dava alguma explicação. Aí ela era conduzida por dentro dessa nave, conhecia coisas dentro dessa nave e era levada de volta para o mesmo lugar. E muitas vezes você não percebia de onde ela tinha se tirado, mas no retorno você via de onde ela tinha saído. Tá? Isso era um padrão, certinho. Acontecia exatamente nessas etapas. Tá? Repetitivo, pessoas que não se conheciam, mas isso se repetia. O que acontece de uns tempos para cá? Para mim, a abdução clássica como experimento acabou. Tá? Você ainda encontra pessoas mais velhas que passaram, que estão querendo recordar agora, mas novos, não tem nada disso, passou a ser só fora do corpo. É muita viagem fora do corpo. E nessa viagem fora do corpo, você não pode separar o que está sendo realidade do que está sendo fantasia ou elucubração daquela pessoa. Né? Até porque, para mim, o astral está invadido, os seres mudam de forma, se apresentam como querem. Então, é muito difícil você saber. E a abdução tinha uns seres específicos. Aliás, eu vou até fazer um comentário interessante. Como eu comecei muito lá atrás, ainda não existia nem Grey publicado nos Estados Unidos, tá? O que as pessoas viam, ninguém via Grey. Não via. Aqui no Brasil eram seres muito altos, muito brancos, com os cabelos compridos, branco feito porcelana, eram as descrições, tá? Muito alto, às vezes meio bronzeado, mas a maioria eram brancos feitos porcelana, altos, com os cabelos longos, era esse tipo de ser que as pessoas viam, tá? Não tinha Grey, não tinha nada disso. Quando os Estados Unidos começa com um Grey, é que as pessoas aqui começam a ver Grey também, né? Aí começa a ter Grey de tudo quanto é tipo, Grey bonzinho, Grey feinho, Grey iluminado, Grey fantasiado, Grey de todo tipo começa a aparecer, não antes, tá? Quer dizer, o quanto a mídia teria influência nisso, eu não sei, né? Porque começa a ter muito. Draconianos, muito recentes, só quando começou a aparecer nos Estados Unidos também. Os seres da abdução eram sempre, ou depois, quando fica esse padrão, eram os greys, eram esses altos brancos, tá? Os insectoides. E o grey tem o pequeno e tem o alto. Muito pouca gente sabe o que é o grey alto. O grey alto comanda muitas coisas. Ele geralmente tem uma gola alta, uma capa com gola alta. E os greys pequenos, para mim, são robôs. Isso para mim, dentro da pesquisa. Tá? E se a pessoa for filho, por exemplo, eu tenho regressões com filhos de abduzidos clássicos, tá? E esses filhos de abduzidos clássicos, quando encontram um grey, mandam neles. Os greys obedecem. É como se fossem mesmo robôs. Né? O grey normal, pequeno. Né? Antes, aqueles seres de 3 dedos, clássicos, de garras, assim, aqui no Brasil só encontrava perto de regiões que tinham cavernas, desse tipo, que apareciam esse tipo de seres. Tá? Depois é que vai ficando muito badalado na mídia, por todo lado. O Grey, ele deve ter ficado famoso depois do filme do Spielberg, provavelmente, né? Do ET e tal, que era um Grey baixinho, assim. Mas ainda não era Grey ali. Ali não? Ali ainda não é Grey, é depois. Tá. Depois é que começa. Mesmo as figuras do Grey, aí começa a aparecer mais nas regressões. Tá. Agora está tudo mudando, porque agora a gente tem uma enorme dúvida, se mesmo depois, então, agora do novo paper lá de Harvard, muito do fenômeno são seres, em vez de ser extraterrestres, são seres que podem até ser extraterrestres, mas estão aqui, não estão vindo de fora, ou são interdimensionais. Né? E esses interdimensionais é que teriam muita influência
toda essa viagem de astral, que atualmente o fenômeno é muito por aí, né? Então mudou bastante. Tá. Quais que foram todas as raças que você já teve contato na pesquisa? Então são Greys, você falou reptilianos, draconianos, seriam os nórdicos? Draconiano só agora muito no finalzinho. Antes era mais tipo nórdico mesmo, mas mais do que tipo nórdico, tem também esse tipo dessa pele branca feito porcelana, que depois eu começo a descobrir que tem a ver com intraterreno, esses brancos feito porcelana. Tá? E é quando uma vez já me cai a ficha, nós estamos sendo abduzidos por intraterrenos e não por extraterrestres. Tá? Também. Então. Você comentou antes da gente iniciar o programa que você tem uma visão que é um pouco diferente da maioria com relação à origem ou motivo das abduções, seria isso? Não tanto o motivo. O motivo no sentido que para mim foi um experimento, e um experimento que acabou. Tá? Eu já venho dizendo isso há algum tempo, agora tem mais gente dizendo que o experimento acabou, mas eu comecei a dizer isso antes. Primeiro porque ele veio mudando. A nave antes, toda a nave, quando eles se viam dentro das naves, a nave tinha um telão. Nesse telão passava terremotos, catástrofes, viam Nova York cheio d'água. Era como se o mundo fosse acabar em cataclisma. Todo mundo via tudo isso no tal do telão. Tá? A nave hoje em dia não tem telão mais. As pessoas veem outros planetas, outras coisas através dos vidros, já não tem mais aquele susto. Hoje deixaram de nos assustar, cansaram. Não está mais na hora disso, porque o telão que dava susto acabou, não tem mais, né? E hoje em dia acontece o segundo fenômeno. Lá no início, quando eu comecei a regredir de abdução, era terrível, porque as pessoas tinham um trauma desesperador, gritavam, tá? Brasileiro chorava das lágrimas descerem, americano gritava muito, argentino gritava e chorava, que era um horror. Hoje em dia não tem mais nada disso. Quando começaram, mudou, começaram a ver os seres com tudo que já tem na mídia, que eu acho que tem essa influência, ou a consciência mudou. As pessoas começaram a se ver cercadas de seres, por exemplo, e diziam para mim assim, não, eles são feios, mas não tenho medo não. Eles estão me fazendo exames, mas eles têm que fazer mesmo. Acabou aquele medo, aquele terror que tinham antes, tá? E depois, a terceira etapa, os abduzidos começam a se ver como parte da equipe dos ETs. Começa a se ver com a roupa do ET, começa a se ver participando, começa a ver ajudando os seres, seja lá de quem for, como se fosse família. Então o fenômeno veio mudando por aí, para depois começar os fora do corpo. Foi tendo toda essa trajetória. Tá? E para mim é muito claro que esse tipo clássico desse experimento, seja ele feito por quem for, que a gente não sabe, tá? Quando você me pergunta a minha visão diferente, eu vou te explicar o que é. É que quanto mais eu regrido atualmente, com tudo que tem de novo já, de tecnologia nossa, humana, tá? É mais difícil. Antigamente você só tinha que saber se a pessoa fazer uma análise simbólica, se a pessoa estaria viajando naquelas histórias ou não. Hoje em dia, a minha pergunta é o seguinte, o quanto aquilo já foi introjetado na cabeça daquela pessoa? O que tem aquilo de realidade? Essa é a minha pergunta. Eu já não sei mais o que é real ali. A vivência é real. O medo da pessoa ali é real. O que ela recorda é real. Mas esse real é real ou foi introjetado? Entendeu? O abduzido, quando você hipnotiza, quando ele recorda, primeiro que não é uma história que vem assim enorme, que ele saia contando. Não, aquilo vem fracionado, tá? Com dificuldade, pedacinho por pedacinho do capítulo. A minha pergunta é que ele já está hipnotizado por alguém antes, seja por extraterrestre, porque os extraterrestres hipnotizam dão amnésia, tá? Então, se ele já está hipnotizado, quem me garante que aquilo que ele está recordando não foi colocado lá? Essa é a diferença que eu sinto atualmente. O próprio trauma pode ter sido colocado. O próprio trauma. Não, o trauma é de o medo que eles têm. Né? Medo. Tinha duas coisas que eu questionava, não era só o medo. Muitas vezes, por exemplo, mesmo caso Suzy, que está no meu livro, eles mostram, quando eles desaparecem os pés da mesa na sala dela,
quando eu faço a regressão e que mando ela olhar, quando está sumindo, é o corpo dela que está sumindo. E eles dizem para ela que estavam desmaterializando. Tá? E era muito comum as pessoas se ver virar centelhinhas, aquilo vai em alta velocidade e ser recomposto dentro do que seria a nave. Muitos casos assim, muitos. Tá? Então eu tinha também essa pergunta, até onde era o medo disso, se não seria o medo de morte? Essa sensação de que eu estou sendo desmaterializado. Porque o medo era muito grande, era um terror muito grande, que não tem mais. Mas, doutora, quando você falou dessa experiência que foi introjetada, me veio... Eu estou perguntando, eu não estou afirmando. Não, sim, claro. Isso é uma claro. pergunta minha, entendeu, Ale? Sim. É uma dúvida com relação ao próprio entendimento do fenômeno. Ao próprio fenômeno, Mas aí, o que eu gostaria de colocar aqui, né? Há 40 anos atrás, não se tinha tanto acesso, digamos, da grande mídia por história, por ficção, por entretenimento, por música, por cinema, enfim, quanto a gente tem Era hoje. mais puro, por isso era mais puro o fenômeno. Então, exatamente. Então, há 40 anos, a gente não tinha pessoas andando na rua com camiseta de ET, você não tinha programa falando disso todos os dias. Então, era muito mais difícil a pessoa ter uma memória fabricada ou lapsos de memória que poderiam ser preenchidos com... Mas não fabricado por ela. Porque já havia experimentos com a mente das pessoas. Até onde era projetado na mente das pessoas por quem estaria fazendo a abdução. A abdução. Uhum. Entendeu? Porque, não sei se você sabe, quando eu comecei a pesquisar o fenômeno também, eu fui para os Estados Unidos, muito congresso, inclusive, de múltipla personalidade para entender o que estava acontecendo. E dentro da Sociedade Americana de Hipnose Clínica, que é onde eu me formei, tinha um médico chamado Dr. Corridon, tá? Que era um bambambam da sociedade, tem uns livros fantásticos, tá? E ele começou a perceber, isso já bem lá atrás, tá? Que tinha muita gente, quando era regredido, lembrava de códigos. Aquilo chamou a atenção dele, como ele tinha acesso a milhares de hipnólogos nos Estados Unidos inteiro, ele fez uma pesquisa em cima disso. Muita gente estava com pessoas regredindo, lembrando coisas codificadas, tá? E ele vai fazer a pesquisa e chega a um Dr. Green, que teria sido um nazista, que teria criado um tipo de uma lavagem cerebral e que fazia como coisa à distância, projeções à distância. Uhum. Tá? E ele começa antes de todos esses programas secretos, como o Monarca e todos os outros programas que tem agora, ele vai fazer um alerta sobre isso. Tá? Inclusive que como dissocia as pessoas e depois usa essa personalidade dissociada. Então se há de convir que já tinha tecnologia nossa para fazer isso. Não estou dizendo que fosse da mídia ou da publicidade, mas tecnologias de experimentos, né, que já faziam isso. Tanto que eu vou estudar MILEB, que é o laboratório militar, justamente por causa disso, por causa de militares que levariam os abduzidos, ou que fariam abduções. E o que você conseguiu de informação nesse estudo? Tem um livro que é fantástico, que eu não me lembro direito o nome do livro, foi escrito por um cara da Academia de Ciência da Áustria, que para mim foi muito importante a leitura desse livro, em que ele vai explicar tudo o que os militares estariam fazendo. Né? Você conhece Jacques Vallée, pelo menos de nome, uhum. O pesquisador. Uhum. Eu cheguei para o Jacques Vallée e perguntei para ele um dia, porque eu o conheço. E um dia eu perguntei para ele, quanto de abdução no Brasil, no Brasil, ou no geral, tá, tem de MILEB, que seria dos militares. Ele parou um pouquinho, olhou para mim, disse, eu acho que eu penso igual você, tem uma parte que é militar, mas o programa MK Ultra é muito forte, que é um desses programas. Então ele praticamente estava dizendo que muito da abdução pode estar relacionada com isso. Como um experimento criado. Uhum. O MK Ultra de o controle... MK Ultra, é o MK Ultra, exatamente. Então ele estava querendo dizer assim que, então, parte... de abdução poderia estar ligado ao MK Ultra. É isso. É muito interessante isso. E aí é que eu me pergunto quanto é
introjetado na mente ou não.